podcast com essa querida, linda, inspiradora Amanda Ponce, empresária, cirurgiã dentista, uma jovem mulher que brilha, que faz muitas outras mulheres brilharem, que traz tanta alegria, tanta beleza para a vida e principalmente para as mulheres, né, Amanda? Exatamente. Então, Amanda, vamos começar hoje, né, nossa conversa do dia de hoje. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, como que você começou, você é tão jovem, tão linda, uma pessoa assim que teve uma inspiração. Como que foi, assim, como você se inspirou para começar esse trabalho seu, assim, de trazer a beleza, trazer leveza, trazer bem-estar, trazer saúde, porque a beleza traz saúde, né, Amanda? Com certeza. A saúde emocional, ela é essencialmente ligada a um bem-estar físico, né? E quando eu sinto bem com o corpo, não só na saúde dele, mas na expressão dele, naquilo que ele pode revelar, certamente eu fico mais saudável, né? Com certeza. Vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Amanda Ponce. Eu tenho uma clínica multidisciplinar hoje. E além disso, eu sou cirurgião dentista e trabalho com a parte de estética facial. Mas lá na clínica hoje a gente entrega muito além da estética facial. A gente entrega a estética do sorriso, a estética corporal, enfim. É tudo voltado para a estética, mas também e principalmente pensando na saúde. E assim, gente, eu vou começar do início, para vocês me conhecerem não quanto profissional, mas Amanda como pessoa. Bem jovenzinha, eu tive e vocês vão ver como a minha história ela linka uma coisa com a outra e como toda a minha história me trouxe até aqui. Eu tive um problema de agenesia, que é a falta dos dentes, naturalmente. Eu tirei o dentinho de leite e o dentinho permanente não nasceu. Só porque foram 2 dentes da frente, aqui da parte superior e um inferior. Então, naquela fase que eu era uma menininha bem bonitinha, de repente aquela menininha bonitinha virou um patinho feio. Mais ou menos ali por volta dos meus 7 anos, por ali. Então, eu virei o patinho feio. E ali, mais ou menos, começou meus problemas com a minha autoestima. Porque, principalmente a criança, ela é muito maldosa. Então, o que acontece? Naquela época, eu já mais ou menos comecei a sofrer um pouquinho de bullying por conta da falta dos dentes. Só porque eu não imaginava que esse bullying ele começaria a se estender para o restante da minha vida. E aí, o que aconteceu? Nessa mais ou menos essa época, 7 a 10 anos, eu recebi um apelido carinhoso dos meus colegas na época, que eu era a Betinha. Ah, Beth é aquela personagem. Na verdade, não é nem da personagem. É porque na cidade onde eu morava tinha um colégio para pacientes especiais, estilo CRER, aqui em Goiânia. E aí, eu acredito que por conta da aparência, eles me designaram com uma classificação um pouco diferente. E a partir daquele momento, eu já não era mais a Amanda. Eu era a Betinha. Então, começou nessa época, mais ou menos por volta ali entre os 8 a 10 aninhos, mais ou menos. E várias vezes eu escutava esse comentário. Lá, Betinha isso, Betinha aquilo. Você não pode estudar nesse colégio, você tem que estudar no outro colégio. Eu estudava num colégio de freira. Enfim, você vê como que começa tão jovem, né? Esses problemas com a autoestima. Então aquilo ali já começou a abalar minha autoestima, porque eu já não me sentia pertencente àquele grupo. Além de não sentir pertencente, eu não me sentia... Porque você não pertencia ao grupo. Eu não pertencia ao né? outro grupo também. E além disso, eu me sentia inferior, porque eu me sentia diferente já nessa época. E aí, gente, pegou e é engraçado, é uma coisa parece que é tão pequena, mas foi uma coisa que pegou na época. E aí pegou e o meu sonho era mudar daquela cidade. Como se mudasse, se você mudando dali, resolveria. Só porque quando eu me mudei daquela cidade, e assim, chegou uma época que aquele apelido já tinha sido esquecido, mas a minha criança interior, ela estava machucada. Então, por mais que aquele apelido já tinha sido esquecido, já tinha passado, mas eu ainda estava machucada com aquela situação. Eu já tinha tido aquela sensação de inferioridade
Estava marcado, virou um trauma, exatamente, um trauma dentro de mim. E eu mesmo comecei a me colocar como inferior em todas as situações. E aí você desencadeou um desenvolvimento que todas as suas decisões passaram a ser norteadas por conta daquele sentimento. Por conta daquele sentimento, exatamente, todas. Então, assim, se, por exemplo, se tinha alguma situação, vamos supor, no ensino médio, eu nunca achava que eu era capaz, eu nunca achava que eu era boa o suficiente, eu nunca achava que eu era bonita o suficiente. Eu sempre achava que todo mundo era muito mais bonito que eu. E se, por exemplo, se fosse no relacionamento, eu nunca achava que um homem bonito, aquele homem que eu me interessava por ele, que ele poderia se interessar por mim, porque ele tinha tantas pessoas para se interessar, mas por que se interessar por mim, entendeu? Então eu comecei a carregar aquele sentimento de inferioridade, que foi uma coisa que começou lá na minha fase de criança, na infância mesmo. E eu comecei a carregar isso pra vida. Então, o que aconteceu? E também tinha e assim, a gente tem gatilhos, né? Uhum. Então, eu lembro as 7 meninas que faziam essa chacota comigo. E aí, o que acontece? Quando eu mudei da minha cidade e vim pra Goiânia pra estudar, 2 dessas meninas, na verdade 3 dessas meninas vieram pra minha sala. Aqui em Goiânia também. E aí, o que acontece? Só de olhar para elas, eu já não me sentia pertencente. Eu já me sentia inferior. Só de ter a presença delas ali, eu sentia essa inferioridade dentro de mim. E isso também, na fase de adolescente, também não é nada bom, sabe? Porque fica aquela adolescente insegura, aquela adolescente... Fase de muita disputa, muita exatamente, é uma fase de muita disputa, muita competição, que você não consegue se encaixar os padrões. E muitas vezes, às vezes eu fazia coisas para me sentir pertencente, onde eu acabava me desrespeitando como ser humano. Por exemplo, às vezes eu fazia um trabalho escolar todinho e sozinha e colocava o nome das colegas só para poder só para elas poderem gostar de mim, entendeu? Ou então às vezes eu fingia gostar de certas coisas para poder fazer parte de um grupo, mas na verdade eu não me identificava ali, entendeu? E aí, automaticamente, quando eu passei na faculdade, uma dessas meninas também passou. Gente, eu acredito que elas nem lembrem disso. Todo exatamente. Tempo, né, quando eu passei na faculdade, uma delas também passou. E automaticamente eu olhava para ela. Eu acho que ela nem lembra disso, mas eu olhava para ela, eu me sentia inferior. Eu achava ela muito mais bonita, eu achava ela muito mais inteligente, muito mais, sabe assim, eu nunca tive sentimento de ódio por ninguém. Então, é um sentimento que era comigo, só a mim. Eu nunca tive, exatamente, eu nunca tive esse sentimento pelo outro. Eu tinha esse sentimento por mim, de me sentir assim, de não me sentir capaz o suficiente. E aí, quando eu saí da faculdade, que eu comecei a trabalhar, dentro da faculdade, ensino médio, enfim, eu sempre tive uma característica que acredito também que proveniente dessa situação é que eu falava bem assim, eu sou capaz. Uhum. Então, assim, por mais que eu me sinta inferior, eu vou tentar ir ao meu limite para poder tentar ser capaz de conquistar alguma coisa, porque já que eu não sou bonita, talentosa, a mais preferida, eu vou ter que me superar de alguma forma. Uhum. E aí, quando eu saí da faculdade, eu acho que esse sentimento tomou mais força em mim, que era o sentimento de falar bem assim, eu sou capaz. Então, quando eu focava em fazer alguma coisa... Você focou na sua competência. Eu foquei na minha competência. Extremamente competente. Exatamente, eu foquei na minha competência. Só porque, ao mesmo tempo, a vida começou a me puxar para essa área da estética, que sempre foi meu calcanhar de Aquiles, vamos falar assim. Uhum. E falar bem assim, gente, então, por que não eu posso me realizar? Então, eu lembro certinho da primeira vez que eu fiz procedimento estético, que eu olhei no espelho, eu falei, eu me emocionei porque eu olhei no espelho e eu falei bem assim, eu sou bonita. Uhum. E é muito bom essa sensação. Que pena que eu descobri tão tarde. Mas é muito bom você olhar no espelho e falar assim, cara, eu tô bem, eu sou bonita. Olha, você tirar uma foto e você falar bem assim, eu gosto do que eu vejo. Então, assim, a hora que eu comecei a descobrir esse sentimento, parece que foi um sentimento que ele ainda me deu mais força. Uhum. Que bacana isso que você está falando, assim, você não cobiçava a beleza do outro, mas você buscava a sua, você ficou feliz, não porque estava competindo com alguém, mas você viu e você foi a sua referência de beleza para você mesma, né? Exatamente, então assim, sabe aquela sensação de todo dia você poder
tá um pouquinho melhor, de olhar no espelho e falar bem assim, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu coloquei uma roupa, essa roupa caiu bem, ficou bonita essa roupa, ou então... Eu gosto do que eu vejo. Eu gosto do que eu vejo, ou então assim, aquela sensação... E outra coisa também, gente, que foi uma sensação assim, eu acredito também que foi uma sensação que eu demorei a sentir, mas eu acho que foi uma das melhores sensações, segurança. Porque aí, a hora que eu olhei poder no espelho, pessoal, exatamente, eu me senti bonita, eu me senti bem com a minha imagem, mas principalmente eu me senti uma mulher que eu gostaria de ser aquela mulher. Porque extremamente capaz, competente, eu sei que o que eu colocar na mão para poder fazer, eu vou executar. Eu acho ótimo ouvir isso, eu quero que vocês todas escutem isso. É o primeiro passo. A competência. Eu sou competente, eu sou capaz, eu posso. Doutora Amanda, quem pode fazer uma harmonização facial muito bacana, muito boa? Fala. Quem que pode? Eu posso. Eu sei que pode. Entendeu? E não só isso, em todos os sentidos. Então, sabe aquela sensação de se olhar no espelho e falar bem assim, cara, que mulher top que eu me tornei, que mulher exemplo mesmo. Hoje eu me sinto realmente uma inspiração, até mesmo para outras pessoas, principalmente as pessoas que passaram lá essa fase da insegurança, do problema com a imagem. Então, quando eu tirei essa sensação da insegurança que a imagem me trazia, eu potencializei todas as outras áreas da minha vida. Porém, eu acredito que na minha vida, isso aí passou por um processo de autoconhecimento muito grande. Então, meus pais não tinham condições de pagar um psicólogo para mim, nem nada. E aí, logo quando eu comecei a trabalhar com estética, aí eu ficava bem assim, gente, trabalhar com estética é uma coisa tão fútil, é tão banal. Nossa, eu tô me sentindo tão mal trabalhando com isso aqui, porque assim, de certa forma, eu mesmo já tinha alguns preconceitos de falar assim, nossa, mas isso é uma coisa de uma mulher tão fútil, parece que é uma mulher que não tem nada pra fazer. São ideias. Exatamente, parece que assim, e era uma coisa que a sociedade preconizava muito, tipo assim, que a mulher que procurava muito procedimento estético, a mulher que procurava estética, ela era uma mulher subjugada, ela era uma mulher que não era inteligente, ela era uma mulher banal. Subjugada da sociedade, exatamente, né? Isso, uma mulher que ela é alienada, que ela segue a tendência, e aí eu falava bem assim, eu não sou assim. Eu não sou alienada, eu não sou banal, eu sou uma mulher muito culta, muito inteligente, e eu não quero que a estética ela seja encarada dessa forma. Eu não consigo ver a estética dessa forma, só porque no início eu não sabia expressar. Mas você trilhou um caminho que te levou exatamente para esse lugar, né, Amanda? Exatamente. E as pessoas que te procuram, elas sabem exatamente o que elas estão indo buscar. Não é uma futilidade. Eu sou paciente da Amanda, né? Então, eu sei a competência com que a Amanda trata a seriedade. O que ela transmite na hora que ela faz uma avaliação é algo muito honesto. E assim, ela entrega exatamente aquilo que você tá buscando, mas não é uma coisa fútil, não é para você se mostrar. A gente vê a alegria. É para ser, é sobre ser. É como se ela conseguisse ler quem você é e ela traduz aquilo na sua imagem. É uma coisa super bacana isso. E aí foi na psicologia que eu comecei a descobrir isso. Assim, gente, nada foi tão claro como eu tô falando aqui. Então, foi sempre pensamentos desorganizados. É um caminho, é um processo. É um processo, eram ideias desorganizadas. Eu passei fases que eu falava bem, se eu tô perdida, eu não sei pra onde eu vou, parece que eu tô fazendo... parece que nada faz sentido. Então, assim, são processos. Então, foi nessa fase que eu comecei a procurar psicólogos. Eu fui em vários psicólogos. Porque eu precisava de entender o que estava acontecendo dentro de mim, o que eu ia oferecer para as pessoas, como que eu ia, principalmente, quebrar todos esses paradigmas que eu mesma carregava sobre estética. Eu fui machucada por conta da minha estética. Todas as pessoas ao meu redor subjugavam a estética como algo banal e fútil. Então, assim, como que eu ia pegar aquilo ali e transformar em algo bom? Todas as mulheres que eu tinha como referencial de mulheres bem-sucedidas eram mulheres consideradas machões. Porque elas tinham que ter uma postura muito masculina para poder se impor perante aos homens. Que era poder em força física, Força física, exatamente. Então, quando eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, eu não quero ser assim.
Eu quero ser... Ter poder ter pessoal. Poder, exatamente. Poder pessoal. Eu quero ter um poder natural. Natural, exatamente. E eu quero ter esse poder, mas ao mesmo tempo com a minha feminilidade, sabe? Leveza. Sabe aquele negócio assim, leve, aquela pessoa que se consegue ver ela muito bem sucedida, mas ela não deixou nada da essência dela. E trazer aquela criança pra brincar agora, né, Amanda? Que eu vejo que você se diverte pra caramba. Nossa, muito, graças a Deus. Eu vejo isso. E aí, o que acontece, gente? Nesse momento, foi onde eu fiz... eu fui no meu primeiro psicólogo. Aí, no meu primeiro psicólogo, ele foi um homem, e aí ele virou pra mim, eu peguei, cheguei lá, eu tava totalmente desnorteada, assim, sabe? Aquela... Gente, eu chorava, eu tinha, sabe, assim, eu me sentia perdida, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia se eu tava no caminho certo, no caminho errado. É uma sensação muito ruim. Você arranhou um pouco, né? Arranhei. E aí, o que acontece? Eu lembro certinho que aí ele virou pra mim e falou bem assim, você é uma menina mimada e você já teve problema com seu pai na infância. Eu olhei pra ele assim, eu falei assim, meu Deus. Aí eu peguei e fui embora, e aí eu fiquei pensando naquilo que ele me disse. Aí depois eu nunca mais voltei nele, gente. Mas assim, ó, fiquei pensando depois, eu fiquei refletindo. Por que ele falou aquilo pra mim? Qual que era a visão dele sobre mim naquele momento? O que transparecia pra ele que ele pudesse ter aquela imagem sobre mim? E aí depois eu fui entender, não era que eu era mimada, ele não soube usar bem as palavras. Eu não era mimada, eu nunca fui mimada, pelo contrário, eu sempre batalhei muito pra poder... ser quem eu sou e correr atrás das coisas que eu quero mesmo. Sempre fui atrás de tudo que eu quero. Porém, eu sempre fui uma pessoa extremamente determinada. E nesse momento da vida, eu era do tipo de pessoa que, se as coisas realmente não saíssem do jeito que eu queria, eu ficava frustrada. E aí, como eu comecei a perceber que a vida não era tão bela assim, que nem sempre as coisas aconteciam do jeito que eu queria. Que você não poderia ter tudo do jeito que queria. Exatamente. Então, assim, depois eu fui entender a avaliação que ele fez naquele momento sobre mim. Mas eu mesma não me entendia naquele momento. E aí eu comecei, através também de procurar mais outros psicólogos, eu cheguei a fazer também com você a constelação familiar, que foi muito bom, porque eu acho que eu não sei se eu já te falei sobre isso, mas foi muito bom pra mim, porque naquele momento eu entendi aonde eu estava na minha vida, quem estava ao meu redor e qual que eram as cargas que cada uma dessas pessoas traziam para minha vida. Foi, assim, determinante. Sabe aquele negócio assim, eu até comento com as pessoas, que eu indico muitas pessoas para ela ainda hoje, eu comento com as pessoas assim, eu falo, quando não é para ela, eu faço, faz constelação familiar, porque parece que na constelação familiar, você sai para um patamar acima de você e começa a olhar para a sua vida com mais contexto, né? Com mais clareza. Parece que você olha pra sua vida por cima, assim, você olha quem tá perto, quem tá trazendo carga pra sua vida, qual que é a carga que você traz pra vida do outro. Enfim, isso pra mim foi, assim, e uma coisa bacana, Amanda, que as pessoas chegam pensando que elas têm que tirar a carga, elas só têm que saber lidar com a carga. E ela tem que reconhecer o lugar que ela está, o que é o lugar. E pronto, não é tirar pessoas, colocar pessoas, tirar trabalho, colocar trabalho. É reconhecer quem eu sou naquele contexto, né? Exatamente. Super bacana. E aí depois eu fui para uma outra área da psicologia, que foi estudar a parte comportamental, a parte do ser humano em si. Porque eu queria aprender, eu falava bem assim, ó. Aí no caso eu fui atrás de psicólogos, que aí eu fazia o tratamento para mim, mas ao mesmo tempo eu fui atrás de buscar livros para eu poder fazer leitura, porque tem várias coisas que não precisa ser de fato dentro da área da psicologia, mas que a gente, que é de outras áreas, a gente consegue ter uma noção. Então eu fui buscar livros, cursos online, que eu amo curso online. E aí nesse momento eu comecei a entender o outro. E eu também comecei a me entender cada vez mais. Então, quem eu sou, qual que é como que é a minha personalidade, até onde eu posso ir, até onde eu não consigo ir, como que eu vou falar não para as pessoas, o que é bom para mim. Isso chama humildade, né? Quem eu sou, onde eu posso ir, onde eu não posso, o que eu devo deixar, o que eu não devo, o que eu não posso permitir que tirem de mim de maneira alguma, né? E aí, nesse momento que eu comecei a estudar essa parte comportamental, não só a minha parte comportamental, mas também estudar o outro, o comportamento do outro, foi esse exato momento que eu consegui trazer para o consultório o quê? O que eu sempre vivi na minha vida, e que se eu tivesse lá atrás uma pessoa para poder me orientar com a clareza que eu tenho hoje, de fato de olhar para as pessoas que me procuram e falar bem assim,
qual é a imagem que você quer passar. Quem é você? Primeiro você vai me contar quem é você. Gente, é incrível. Ninguém, assim, são poucas pessoas que têm clareza de quem elas são. E aí tá a diferença. Alguém chega copiando alguém, quer parecer fisicamente com alguém, você diz, quem é você? Quem é o que você? que você quer mostrar? Aí quando você consegue fazer esta leitura e ela revela de verdade quem ela quer ser, aquele outro já deixa de ser referência. Já deixa de ser referência, exatamente. Então, por exemplo, quando a gente entende muito bem quem a gente entende, por exemplo, que algumas mulheres não combinam com perfis extremamente sensuais. Outras sim, outras não. E quando elas não combinam com esse perfil extremamente sensual, eu não posso oferecer o mesmo tipo de preenchimento labial para essa daqui, que é extremamente sensual, e a que não é. Porque a boca, ela tá muito relacionada com a sensualidade feminina. Extremamente. Exatamente. Então a gente tem que ter esse filtro. E aí exatamente nesse momento que acontece algumas situações. A gente não tem que seguir o padrão do outro. A gente tem que seguir um padrão que é nosso. Cada um tem um perfil, uma personalidade, um gosto. Cada ser humano, ele é único. E Amanda, eu vejo essa alegria nos seus pacientes porque eles se encontram. Não é uma coisa assim, eu fui lá copiar para parecer fulana de tal, eu quero aquilo, eu quero ser uma Angelina Jolie. Imagina Amanda, eu quero ser uma Angelina Jolie. Não vai rolar nunca, nunca. Mas aí quando você faz e devolve para a pessoa aquilo que ela entende como belo e que ela se reconhece, fica super feliz, né? Exatamente. Então eu acredito que é esse processo. Até mesmo o paciente que ele chega procurando um procedimento estético, se ele não tem clareza de quem ele é, eu falo pra ele, eu falo assim, olha, primeiro você tem que descobrir quem você é, pra depois você fazer o procedimento estético. Você vai se revelar, porque o procedimento estético ele pode potencializar as suas melhores características, mas desde que você se conheça. Quando você não se conhece... Isso é fundamental. Exatamente. Quando você não se conhece, o procedimento estético, literalmente, ele se torna banal. E aí foi onde eu comecei a... conseguiu ver a diferença. Ver a diferença. Então, quem procura um procedimento estético para parecer o outro, quem procura um procedimento estético por modinha, quem procura um procedimento estético para poder preencher um vazio, de fato, ele está estimulando e procurando algo que é banal, algo que é fútil para a vida dele. E que pode até fazer mal a ele. E que pode fazer mal, exatamente. E são nessas pessoas que a gente consegue perceber que elas não têm um senso muito definido do que? De limites. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ela tem a tendência a ir para o exagero. Porque ela ainda não se encontrou. Ela acredita que o procedimento estético vai resolver. Melhor, exatamente. Ela vai ficar. Ela acredita que o procedimento estético vai resolver os problemas, principalmente de autoconhecimento dela, e automaticamente esse procedimento não vai resolver. E aí ela acredita que quanto mais ela quanto mais ela fizer procedimentos, quanto mais ela colocar, mais ela vai preencher aquele vazio. E nunca vai preencher. E ela vai, às vezes, colocando tanto, buscando encontrar aquilo que ela não consegue ver. Exatamente. Né, então, se preenchendo. E aí a gente vê as deformidades. Exatamente. Né? Então, é bem exatamente nesse ponto que eu acredito que eu, como profissional, eu tenho que ter a sensibilidade de falar para o meu paciente, quem é você? O que você quer? Qual que é o seu limite? Aí, até onde você pode ir? Eu vou reforçar mais uma vez. Olha a diferença que faz a pessoa, o profissional que está por trás da técnica. A técnica, as pessoas treinam, elas fazem. Qualquer profissional, qualquer pessoa competente tecnicamente, ela consegue executar bem uma técnica. Mas quem é a pessoa que está por trás, que vai te ouvir, que vai saber ler você, que vai sentir aquilo que você realmente está buscando, que vai dar um tempo para falar assim, olha, volta na outra segunda. Pensa depois, o que eu te falei, pensa um pouco mais. Avalia se é assim mesmo, vamos com calma, deixa você sentir cada procedimento. Isso, para você ter o tempo de escutar o que ela falou, voltar e falar, não é tudo isso mesmo não, é menos, né? Então, e eu sei que as pessoas ficam assim,
quanto mais existe esse vazio, Amanda, quanto mais eu busco até saber quem eu sou, mais eu coloco nas mãos do outro, do profissional, a responsabilidade de dizer para mim quem eu sou. Então, fica, olha só, a responsabilidade que o profissional carrega aí. Com certeza. Se você entra nessa, eu chamo isso até de cilada, sabe? Quando você quer ajudar aquilo, quer fazer para o outro, quer atender tanto aquela necessidade, que você começa a fazer o que ele pede, e não aquilo que ele precisa e que você está lendo. Olha, não é tanto, não é por aí. Você não tem um perfil sensual, Rosângela, não adianta pôr o bocão de como é que chama? Angelina Jolie. Não adianta, você não vai ser nunca uma Angelina Jolie. Tem uma pergunta que eu faço muito, que eu acho que é... Às vezes, quando eu pergunto para a pessoa quem é você, a pessoa não sabe. Não sabe. Mas quando eu pergunto para ela bem assim, qual que é a imagem que você quer passar? Como que você quer que as outras pessoas olhem para você e criem uma concepção sua? Eu quero ser uma mulher forte, uma mulher leve. Eu tô precisando de mais leveza. Eu quero que as pessoas... Eu já sou uma pessoa muito séria, eu quero transparecer mais leveza, porque muita gente chega em mim e fala pra mim que eu sou muito brava. Então, jovialidade. Não, eu quero ser mais, eu quero estar mais jovem. Então é nessa hora que eu consigo pegar alguns detalhes e tentar ajudar meu paciente a de fato revelar aquilo que ele é. E outra coisa também, é muito mais fácil, e isso aí tem alguns estudos que mostram que é muito interessante. Tem inclusive um documentário no Netflix que mostra isso. Ele coloca como é que fala aquela pessoa que desenha outra pessoa? Cartunista? Eu acho que é cartunista, que ele desenha a outra pessoa. E aí ele fala bem assim, e o cartunista não tá vendo a pessoa. Aí ele vai desenhar a pessoa só em cima do que ela fala. Aí no caso eu vou lá e vou falar assim, olha, eu tenho um cabelo castanho, longo, meus olhos são um pouco puxados, e aí ele vai desenhando. Aí depois esse cara que tá desenhando não vai ver ainda, vai vir uma outra pessoa, aí no caso a Rosângela, e vai virar e vai falar pra ele, pro desenhista, falar bem assim, a Amanda, ela é assim, ela é muito, os olhos dela são puxados, a sobrancelha e tal. Os dois desenhos são completamente diferentes. E geralmente o desenho que eu me descrevo, ele tende a não ficar esteticamente tão bonito quanto o outro desenho. Por quê? Porque a gente enxerga muitos defeitos na gente. A gente é muito... Todos nós, ser humano, somos extremamente rigorosos com a imagem, com a nossa autoimagem. Extremamente. E às vezes o que o outro enxerga sobre nós, de fato... Ele vê mais beleza. Ele vê mais beleza, ele vê muito mais nossas qualidades, muito mais nossos pontos positivos. Por trás da aparência, né? Exatamente. Olha que bacana. Amanda, a mente, nossa, a mente, ela tem um poder muito grande de criar e também de recriar e de trocar significados. Então, da mesma forma que se cria algo que não é bom, pode-se criar algo muito maravilhoso. E você, contando a sua história pra gente aqui, deixou muito claro que aquilo que ia ser algo difícil, você poderia ter trilhado 300 outros caminhos diferentes na sua vida. Você fez uma escolha e foi, assim, buscar a sua competência, provar que você pode, e depois você foi se preocupar com o outro, Amanda, que é o que o profissional precisa fazer. Qualquer profissional que trabalhe com pessoas, com ser humano, precisa se preocupar em conhecer o outro. Senão ele não faz nada, ele faz aquilo que ele é. A Amanda, muito competente, ia fazer um desenho que você ia achar lindo e a pessoa não ia achar. Mas quando você se ocupa, usa o seu tempo para conhecer também como conhecer o outro, como trazer, como ajudá-lo a revelar-se a si mesmo. E aí o psicólogo faz isso, mas a cirurgiã, dentista também faz. Faz, com certeza. Qualquer profissional que tem esse lado humano, amoroso, corajoso, porque é muita coragem também tentar traduzir o outro assim, né, na parte estética, né, Amanda? O psicólogo, ele traz o outro na questão emocional, mas trazer e o outro se ver de verdade na face, gente, isso é lindo, é maravilhoso. É gratificante. É gratificante, não é? E é isso, gente. Eu acredito que o foco, ele tá... Eu falo bem assim, eu ser focada, eu acredito que o sucesso, ele está exatamente em querer ser melhor todos os dias. E olhar pra mim.
eu tô olhando pra mim. E claro, eu quero ajudar as outras pessoas a enxergar a vida também como eu enxergo. Mas principalmente eu tenho que olhar pra mim. Eu tenho que tentar todos os dias ser um pouquinho melhor que ontem. E eu acho que é isso aí que sempre me fez ir por um caminho onde eu não perca o foco e continue centrada sempre em ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Nossa, que conversa mais bacana, boa e com a pessoa tão linda. Olha, quem conhece a Amanda sabe o quanto ela é uma mulher linda. Ai, gente, um obrigada. ser humano. Nossa, é uma mulher. Eu falo que ela é toda feminina, linda, cuidadosa, amorosa, gentil. Tudo na Amanda revela gentileza. Ai, que bom, fico feliz. E bondade. Obrigada, É verdade, Amanda. A primeira vez que eu conheci uma menina, ela é novinha demais, ela deve ter metade da minha idade, mais ou menos. Mas quando eu conheci, eu senti tanta competência nela e, assim, um cuidado especial. Aquele cuidado que a gente não encontra em qualquer profissional. Né? Ai, que bom, obrigada. Então, fico olha, feliz. muito obrigada por ter vindo aqui nesse dia tão bacana, né? Dia da Mulher, trazer a sua experiência. E eu espero que vocês tenham acompanhado com muito cuidado, com muita atenção tudo que ela falou aqui. Né? A gente pode transformar algo que é muito ruim, até torturante, em algo muito bom, não para nós mesmos, mas para muitas outras pessoas, para nós e para outros, né? Quando a gente consegue fazer isso. Muito obrigada, Amanda. Eu te agradeço, obrigada pelo convite. Um super beijo para você e para aquela mulher maravilhosa que é sua mãe. A dona Marlene, eu sempre falo, a dona Marlene está sempre por trás com uma coisinha, né? Com certeza, minha inspiração. Sua inspiração. Um beijo para você. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau.